Olá, fiel. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, aconteceram hoje o sorteio dos mandos de campos da final da Copa do Brasil desse ano, entre Corinthians e Flamengo. O Timão decide fora, mas o retrospecto é bom. Fiquem comigo até o final. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos juntos. Olá, fiel, tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouquinho hoje dessa decisão entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Aconteceu hoje os sorteios de mandos de campo entre o jogo Corinthians e Flamengo. E o Timão vai decidir fora de casa. O retrospecto fora de casa nosso realmente é bom. Temos um copo meio cheio para nós nessa decisão. Bom, por que eu falo isso? Todos os três títulos que a gente ganhou na nossa história, a gente decidiu fora de casa. O primeiro foi contra o Grêmio em 1995, o jogo do recorde de audiência que o SBT teve. Ganhamos do Brasiliense em 2002 e ganhamos do Internacional no Rio Grande do Sul de novo em 2009, com o Ronaldo Fenômeno quebrando a coluna do jogador índio. Bom, nesse copo meio cheio, vamos falar um pouquinho dos retrospectos, né, do Timão contra essa equipe e falar também um pouquinho desse jogo da decisão entre Corinthians e Flamengo. Primeiro ponto que eu vou colocar aqui para falar nesse vídeo é que está todo mundo colocando favoritismo para a equipe do Flamengo, né. Realmente o time do Flamengo vem jogando futebol muito bonito, né, um futebol consistente, né, vem vem muito favorito tanto contra o Corinthians quanto a equipe do Atlético Paranaense na Libertadores. Mas eu quero deixar aqui bem claro que realmente é uma final, então muda muita coisa, né. O Flamengo na Libertadores enfrentou um Corinthians no primeiro jogo com jogadores reservas, né, com Balbuena, com Yuri Alberto chegando, e nem estava habituado ainda na equipe, né, e algum recém tinham chegado, né. E agora o Balbuena, tanto o Yuri Alberto já jogaram vários jogos, já estão bem fisicamente bem habituados na equipe, né, bem entrosados com a equipe. E a gente pode ter o retorno ainda do Maicon. E o time deles, esse último jogo contra o Fluminense, hã, perdeu, né, com uma equipe que a gente goleou de 3-0, que a gente fez 3-0. Enfim, né, então é outro jogo, né, galera. Então, hã, o favoritismo realmente está para o Flamengo por o que eles vêm produzindo, no decorrer da temporada, agora no finalzinho, né. Mas o Corinthians, falando disso, ganhou as 3 fora de casa, né, e o Corinthians em finais cresce, a gente sabe que cresce, né. A gente eliminamos o Flamengo em 2018 na Copa do Brasil, a gente tem tradição nessa competição, né. Eu gosto sempre de frisar isso. Então a gente vamos falar um pouquinho então sobre esse confronto, então eu queria começar falando um pouco, do primeiro confronto fora de casa do Corinthians, que foi em 1995. Eu quero colocar aqui, os gols, né, do primeiro jogo que a gente jogou no Pacaembu, chegou de 2-1 com o famoso gol do Marcelinho. E depois o segundo jogo a gente fizemos um gol com o Marcelinho também, aqui em Porto Alegre, tá. Galera, vou capturar então minha tela com vocês. Tá, então vou colocar aqui os gols do primeiro jogo. Vem chegando o Grêmio, novo cruzamento. Bom, esse aqui foi do segundo jogo. Eu vou colocar aqui então os gols do primeiro jogo. Foi entre Corinthians e Grêmio. Olhou, fez o corte, linha de fundo, atenção, cruzamento, passou Darley no desvio. Esse foi um jogaço, galera, onde A bola bateu no o jogador Corinthians do Corinthians. tinha um time, não era um time Viola, tá aí, de craques, né, mas era um time que tinha muita raça, né, e para essa competição Olha o Souza. exigia muito isso, jogadores com muita raça, como Bola pro Viola, tá valendo, atenção, o Corinthians. Zé Elias, né, Cruzamento. Célio Silva, jogadores de muita raça, né, de muita vontade, Silvinho olhou. que realmente decidiam. Atenção, pode ser. Tinha o lateral Silvinho, né,
ex-técnico do Corinthians. E quem destruiu nesses 2 jogos realmente foi o Marcelinho Carioca, né? O Viola acabou fazendo o primeiro gol. Depois o Grêmio acaba empatando. E o Marcelinho Carioca, no último minuto, né, acaba decidindo o jogo, um gol de falta, a gente levando uma vantagem, né? Uma vantagem para casa. Um fator importante dizer aqui que todos esses 3 jogos aí a gente foi com uma vantagem mínima, nenhuma vantagem assim muito grande, né? Então não vamos esperar muita, né? Que a gente faça um super resultado com o Flamengo, não, né? Vai ser ali. E o grande sacada pra gente ser campeão nesses 3 campeonatos foi o equilíbrio, né? A gente foi equilibrado nos 2 jogos, tanto em casa quanto fora. Aí foi o empate da equipe do Grêmio, né? Uma falha do zagueiro, né? Acabou deixando ele dominar e fazer o gol. E esse foi o lance, realmente, o golaço, né? Lance magistral do Marcelinho, né? Tirou o goleiro dele aí da foto, né? A equipe do Grêmio era uma baita de uma equipe, né? Nessa época foi campeão da Libertadores, imagina. Né? Quando se eliminou o campeão da Libertadores de 95, se não me engano. Foi um jogaço, galera, esse jogo aqui. Foi recorde de audiência no SBT. Agora vou colocar o segundo jogo, com o gol do Marcelinho também. A gente ganhou o segundo jogo também, por 1-0. Espera o Carlos Miguel. Pé esquerdo, consegue o levantamento. Na primeira trave. Mergulhou o Célio Silva, tirou. Aí o chute, a bola sobrou no meio. Paulo Nunes! Repetindo, galera, a equipe do Grêmio foi campeã da Libertadores desse ano. Era um baita de um time, né? O time do Corinthians também era uma equipe que não tinha craque, mas era um time com muita raça, muita vontade, né? Tinha o Meia Souza, camisa 10. Nessa época jogando muita bola também. O Corinthians desse ano foi campeão paulista, no de 95, né? Foi um ano muito bom pro Corinthians nessa época. A gente foi campeão paulista em cima do Palmeiras, também com um gol magistral do Marcelinho Carioca, que não decidiu muitos jogos para nós. Lembrando que o Marcelinho veio do Flamengo, né? Veio ser ídolo no timão. E nessa época, galera, a mídia, todo mundo, o Grêmio, nessa época era muito difícil vencer o Grêmio no Olímpico, né? Era um alçapão, né? Tinha uma pressão nessa época. E o Corinthians foi lá e foi campeão. A gente é campeão no Beira-Rio e no Olímpico. Aqui no Sul a gente fez a festa. Olha o Ronaldo, saiu do gol, fez a defesa. Esse aí foi o lance da confusão, né? Onde o cara invadiu o gramado. Fechou o pau aí. Realmente essa época aí é... E a gente sabe o que aconteceu, né, no Olímpico, né? Que na hora de entrar quiseram dar amedrontar o Corinthians, só que, né? Esse time do Corinthians aí era difícil, os caras tinham muita raça, muita vontade mesmo. Não tinha nenhum time pra amedrontar o Corinthians nessa época aí, não. Célio Silva, Ronaldo, Marcelinho Carioca, esses não tremiam não, viu? Gol de Marcelinho Carioca aos 27 minutos do segundo tempo. Então a gente foi campeão em 1995, galera. Um jogaço. Agora eu quero mostrar de 2002, né? Que a gente ganhou do Brasiliense.
vai selecionar a sua imagem. Primeiro jogo também a gente entra em contato agora com a central de atendimento da a gente fez um jogo e olha, tem um pacote especial para você. Um jogo mínimo, a gente não conseguiu fazer uma super vantagem no segundo jogo, mas a gente foi com uma vantagem, né? O lançamento é bom! E pro destaque pro jogador David, né? Decidia muito nessa época. Tinha o David, tinha o Jô, né? O menino, né? Menino Gil, quer dizer, né? O Jô tava nessa época já. Acho que não tava nessa época, era o Gil. O Gil, o Leandro, depois foi pro São Paulo. E o David era matador. Nessa época não tinha. Levanta a cabeça, parte o lançamento na medida, na linha da pequena área. Donizete saiu atrasado, o David chegou com tudo para empurrar e abrir o placar aqui no Morumbi. Faz a festa o torcedor corintiano, que festa! Corinthians 1, Brasiliense 0, Rivelino. Bela jogada do Corinthians, responsável. Aí o comentário do Rivelino. O lançamento do Vampeta. Foi um jogo muito difícil, galera, também. Mais que a equipe do Brasiliense, ele estava sendo inédito, uma final para eles, né? Eles fizeram, né? Imagina, o jogo da vida do clube. Atrapalhado lá, 1-0 pro Corinthians. Mas o Corinthians tinha uma bela equipe, né? Tinha um lateral Moreno, aquele. Vai ficar me procurando no intervalo. O Kleber, lateral Kleber, é jogador de muita qualidade, né? Tinha o Anderson na zaga. Vampeta de volante, né? Do David, que é o artilheiro do Corinthians. Tá longe ainda do França, que tem 19. Foi o 22º do Corinthians. David no ataque, Gil. Aí o David, equipe muito qualificada, né? Brasil, ele prometeu e E o time brasileiro também, um time muito bom nessa época. Aqui no Morumbi, faz uma enorme festa o torcedor corintiano. Gil Baiano. Tinha o Gil Baiano, que era um grande jogador. Ganhou a jogada, bateu por baixo. Gol! É o gol do Brasiliense. Maurício é do Brasiliense. 2 minutos depois, a febre amarela vem para empatar o jogo aqui no Morumbi. Jogada do Gil Baiano, do capitão. A bola cruzou a pequena área. Dida não interceptou e o Maurício meteu o pé. Empata o jogo brasileiro. Em 2002, galera, a equipe jogou a final também com o Santos, né? E acabou perdendo o Campeonato Brasileiro. E a gente acabou ganhando, né, Agora, perfeito a Copa do Brasil, né? E ninguém a gente não ganhou. Chegou. É um time atrevido, é um time que sabe o que quer. Olha o Corinthians saindo aqui em velocidade, hein? Ganhou, tá valendo, partiu, Gil, escapou. É a jogada do Gil, ó. Jogada do Leandro. Não, a jogada do Gil e o gol do David. O David foi o matador demais no jogo. Foi muita bola. David é do Corinthians. David, grande David. Mais uma vez treme o estádio do Morumbi. O Corinthians de novo tem vantagem na decisão da Copa do Brasil. Olha só como ele partiu. E agora fica a dúvida. Foi ou não foi falta aqui em cima do Thiago? Ele ganhou a jogada, partiu, botou na frente. O Gil jogou muita bola nessa época, pessoal. O Gil, quando tava no auge, era novo, veio da base. Acabou se perdendo um pouco, né? O Gil podia ser um baita de um jogador. Teve intenção, mas ele muito mais do que ele foi. O Gil jogou muita bola no Corinthians. Do Gil desloca o zagueiro e pra mim foi falta. O Simon estava longe da jogada. Tanto é que há reclamação até agora de todo jogador do Brasileiro em cima do Simon. Pra mim, houve a falta aqui no Thiago. 12º do David. Galera, então esses foram os gols em 2002. E depois a última, né? Que a gente ganhou no salão de festa nosso no Beira-Rio, né? Em cima do Inter Nacional, um jogo do futebol brasileiro. Que o Ronaldo quebrou. Jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão da Copa do Brasil. Com a saída do Internacional, o primeiro lançamento do Alessandro. Galera, esse aqui eu olhei e vi. Felipe, esse foi um banho de futebol, uma aula de futebol. Saber quem ficará com o título da Copa do Brasil 2009. Os dois jogos, que a gente jogou mal só no finalzinho, que a gente tomou não teve intenção. 2 gols assim. 2 gols relâmpagos.
Não pode ser violento, Internacional. mas aliviar ninguém vai. Olha ele ali, Mas o Ronaldo, primeiro tempo protegeu, tocou na desse esquerda. jogo aí, Vem o cruzamento tempo, do André, o segundo toque de tempo cabeça! primeiro jogo a gente mandou. A gente só jogou o segundo tempo desse. Pra não passar vergonha mesmo. Foi Jorge Henrique! uma aula de do futebol. Esse time é muito bom, muito bem treinado. Corinthians! O time do técnico Errado humano, né? neste ou naquele lance. Olha esse gol. Ronaldo Olha a tentou, triangulação, toque de não bola. conseguiu no primeiro lance fazer a tabela, depois passou pro E o André André! Santos gastou eles, né? Gol! Lastrou jogando. André Santos do Corinthians! Aí chegando o Douglas, rolou, boa bola na esquerda, tentou a jogada pro lá, o Dentinho ficou no chão, tira dentro Lembrando que em 2008, galera, a gente perdeu pro Internacional. Sport Recife. A volta do Magrão. A gente caiu em Tyson, 2017, bolão, Nilmar, jogamos posição a legal. Série B em 2008 e jogamos a Copa do Brasil. Tocou pro Douglas, agora sim ele Jogamos botou a bola a pra Copa correr, do Brasil, tocou no né? Jorge Henrique, Ronaldo E- tá pelo meio, recebeu posição legal, ficou na cara do Lauro! Lauro! Fizemos uma bela campanha, né? Fomos até a final. Só o E Christian enfim, marcou perdemos pro Recife na Tá falha do normal a goleiro posição. Felipe. A Alexandre. felicidade dele. O Nilmar pediu, o Alexandre cruzou! Eu A acho que mais cabeçada de Nilmar vai pra nos quebrou fora. naquela final foi aquele gol que a gente sofreu Veio, no último encara o minuto. frio e vê o time né? conquistando. E a nossa Nesse equipe instante não o titular do fez um Internacional grande chegando pro jogo, né? Alexandro! Na final, no segundo jogo, né? Então a gente decidiu de 2008, 2009, 95, então várias vezes a gente decidiu fora de casa. Né? Foi a única vez que a gente perdeu, foi em 2008. Né? Olha o D'Alessandro, recebeu, tocou pro Andrezinho, bateu pro gol, bateu pra fora. Cruzamento pra área do Andrezinho, toque de cabeça! Gol! Uma falha por esse segundo tempo já. A gente já não tava se importando, né? Porque a gente tinha ganhado de 2-0. 2-0 primeiro jogo e tinha feito 2, tava com vantagem de 4 já. Falaram muito. Olha a cabeçada pro gol. E o Inter Felipe fez mais 2 gols pra não ficar tão feio pra eles. Pra Né? tirar. Vou dar uma passadinha pra não ficar tão extenso. Na Então, partida a gente foi internacional, campeão aí em 2009, 95, 2002 e 2009. A gente foi campeão fora de casa, né? Retrospecto fora de casa muito bom. E agora vamos decidir mais uma decisão fora de casa. A gente já sabe que vamos jogar a primeira na Neoquímica Arena e a terceira a gente vai jogar no Maracanã. Ronaldo foi um dos grandes personagens nossos, né? Copa do Brasil Nessa final aí, galera. Corinthians. Bom, vamos falar então um pouquinho, né? Dessa história aí. Então tá, vamos lá, galera. Então, Corinthians venceu todos os seus 3 títulos da Copa do Brasil, decidindo fora de casa. Na manhã desta terça-feira, 20, a CBF definiu o mando de campo para a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Assim, a segunda decisão da partida ocorrerá no dia 19 de outubro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com mando de campo rubro-negro. Logo, essa será a 5ª vez que o Timão decidirá o título do torneio nacional jogando fora de casa. Em ocasiões especiais, triunfamos em 3 campeonatos. Vale lembrar que o campeão da Copa do Brasil embolsa 60 milhões de reais, enquanto o vice recebe em sua conta 25 milhões. Até agora, o clube do Parque São Jorge ganhou 16,8 milhões referentes à classificação anteriores. Bom, aqui tá a foto então do título nosso de 95, galera, né? Vamos começar então pela primeira final da Copa do Brasil, disputado pelo Corinthians em 1995. O Timão venceu o Grêmio por 2-1 no jogo de ida, né? Foi o jogo do Marcelinho Carioca, né? Que ele fez um gol de falta e acabou decidindo para nós no Pacaembu, com gols de Marcelinho, Carioca e Viola. Na volta em Porto Alegre, o Alvinegro foi ao Estádio Olímpico e derrotou a equipe gaúcha novamente, dessa vez por 1-0 com um novo tento de Marcelinho, conquistando o título inédito até então.
Bom, lembrando para deixar claro aqui que o Corinthians foi o primeira equipe a ganhar a Copa do Brasil no estado de São Paulo, né. Então foi um título inédito não só para o Corinthians, mas como para o estado de São Paulo, né, que antes nenhuma equipe tinha ganhado a Copa do Brasil, então o Corinthians foi um dos pioneiros nessa competição, né. Então por isso que eu digo que é uma equipe que tem muita tradição nessa competição, né. O Corinthians foi um dos primeiros aí em São Paulo ser campeão, da Copa do Brasil. Então esse foi o nosso primeiro título, né, e foi fora de casa. Tivemos um segundo título, né, que foi, em 2002 contra a equipe do Brasiliense, onde a gente decidiu a primeira em casa, ganhamos de 2-1 e acabamos vencendo o Brasiliense depois fora de casa, sendo campeão em Brasília. Logo nessa fase de 2002, Corinthians e Brasiliense se enfrentaram em final marcada justamente pela busca do time do Distrito Federal do torneio. Assim, deu Corinthians na primeira batalha no Morumbi por 2-1. Gols do ex-centroavante David. Empate em 1-1 no estádio Elmo Cereje Farias, ou Cerejão, com David indo às redes novamente. Com a dos resultados, o Coringão faturou, com os dois resultados, o Coringão faturou mais um título, o bicampeonato. E o terceiro título, galera, aqui para explicar, que foi em 2009, né, que nós também decidimos em casa, né. No ano seguinte, deu a volta por cima. Falando um pouquinho aqui do título, falando um pouco da decisão do anterior, a gente jogou uma final com a equipe do Sport, a gente acabou perdendo, né. A gente acabou ganhando o primeiro jogo, mas acabou sofrendo um gol no último minuto, que acabou decidindo, no segundo jogo, né, com gol da equipe do Sport Recife numa falha do goleiro Felipe, né. Então aí no ano seguinte, a gente deu a volta por cima e a gente ergueu a taça pela terceira vez, tendo como Ronaldo Fenômeno como sua referência de ataque. O Alvinegro bateu o Internacional no Pacaembu por 2-0, gols de Jorge Henrique e Ronaldo Fenômeno, em exibição para mais de 36 mil torcedores no estádio do Pacaembu. Na partida de volta no Beira-Rio, André Santos e Jorge Henrique marcaram os gols do Timão, que empatou em 2-2 e subiu ao primeiro lugar do pódio na casa do rival, na casa do Beira-Rio, né. Isso foi o jogo que o D'Alessandro quis brigar, né, que o Corinthians também teve um atrito com, né, a questão do DVD, enfim, várias histórias aí, né, o confronto da rivalidade, enfim, né. Então também a gente decidiu fora de casa, né, foi um dos grandes títulos, né, pra mim, acho que eu vi, realmente eu vi os 2 jogos. O Ronaldo foi um dos jogadores mais importantes na nossa campanha, mas nas finais a gente sabe que o Jorge Henrique ele, né, também decidiu bastante, jogou muito nas finais, o André Santos, né, também foi muito importante, né. Bom, e de lá pra cá, o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil apenas uma vez, então de lá de 2009, né, faz muito tempo, a gente chegou em 2018, né, quando a gente decidiu em casa, né. E na ocasião a gente foi derrotado pelo Cruzeiro. Jogos de ida por 1-0 e a volta 2-1, gols de Jadson. Agora para chegar preparado para a disputa da finalíssima, o técnico Vitor Pereira já afirmou que terá que poupar alguns jogadores nas partidas do Brasileirão. Bom, então o técnico Vitor Pereira ele falou que ele pretende, né, fazer um misto e até essa decisão contra o Flamengo, né. E bom, vamos falar então um pouco do que eu acho, né, galera, para essa decisão. Bom, que nem eu tinha falado no começo, né, o Flamengo enfrentou o Corinthians, com uma equipe muito desfalcada na Libertadores, né, principalmente o primeiro jogo que decidiu a competição. Eu acho que agora, né, se o Corinthians conseguir ficar com os jogadores titulares, né, conseguir poupar esses jogadores no Campeonato Brasileiro para que cheguem descansados, né, e com entrosamento, e mais a volta do Maicon, né, se a gente conseguir jogar com esses jogadores no time completo, dá jogo, galera, dá jogo, né. E o Corinthians, começar, a disputar uma final de verdade, né. Que a gente sabe, o Corinthians cresce, enfim, decisão. E não ser submisso como foi o primeiro jogo. A gente sabe no jogo da Libertadores, né, um time muito inferior, um time muito fraco realmente, né. Os jogadores os jogos entraram já como derrotados. Eu espero que agora nessa final a gente tenha o Maicon, a gente tenha o time completo, né, e o Corinthians jogue sem medo, né. E dá pra ganhar, galera, dá pra ganhar sim. Eu tô confiante, né, confiante em crer que realmente o Corinthians possa acordar, né, acordar, e a gente tem que fazer o resultado agora, o resultado em casa, né.
para levar uma vantagem boa pro Maracanã, né. E no Maracanã, a gente fazer também um bom jogo, né, não ficar só se defendendo, saber que o time do Flamengo dá para entender bem o que eles fazem, né. O Flamengo joga com as linhas alta no meio-campo. A gente tem que ter um contra-ataque muito bom, saber se defender, marcar os melhores jogadores deles, os jogadores mais decisivos, não deixar eles jogar. Olha o que o Palmeiras fez na final da Libertadores, era um jogo só. Arrascaeta, Gabigol, enfim, o Pedro, os principais jogadores do Flamengo não conseguiram jogar. É isso que o Corinthians tem que fazer, marcar muito bem eles e saber contra-atacar. O Flamengo joga com linhas altas, com linhas muito altas, e os 2 zagueiros deles, tanto o Davi Luiz quanto o outro rapaz, não sei o nome dele, eles são lentos, então tem que botar essa bola para correr, nas costas deles. Então, outra coisa muito importante para nós, é que na Libertadores, a gente estava muito desfalcado e o jogo era muito próximo, já era na outra semana. O técnico Vitor Pereira, então, ele tem um mês para preparar o time, um mês para ter esses jogadores que estão no DM, estão voltando e alguns já voltaram, e tentar montar uma tática pra realmente pra vencer o Flamengo. Então, ele tem um mês para tentar, então agora não tem desculpa, né. Ele vai poder planejar, enfim. Acho que a gente chega numa final, mais preparado do que a Libertadores, né. Se vai ganhar, não sei, mas eu tô confiante, espero que a gente ganhe, né. O retrospecto mostra que fora de casa a gente já foi campeão em 3 vezes. Quem sabe agora não, né. Esperamos que sim. O que você achou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante que vocês deixem um like no vídeo, galera. Se inscrevam no canal para continuar crescendo, para poder trazer mais conteúdo para vocês, né. E deixe sugestões nos comentários ali, tá. Se vocês querem que eu faça alguma live específica, se vocês, o que vocês estão achando dos vídeos, não estão gostando, enfim. Deixar uma opinião de vocês, né. E dê a opinião também de vocês, desse confronto. O que vocês acham? O Timão vai ser fácil para o Corinthians ganhar, passar do Flamengo, vai ser difícil, né, qual a escalação que como vocês fariam, né, como vocês montariam esse time para jogar contra o Flamengo, né. E é isso, galera, né. Então, muito obrigado aí, até o próximo vídeo, né, e até. Então tá.